A festa do corpo de Deus assenta num mistério de fé. O Senhor crucificado e ressuscitado está presente na Eucaristia, não só durante a celebração da missa, mas enquanto subsistirem as espécies sacramentais. O pão e o vinho da mesa fraternal é transformado pela palavra de Cristo, repetida pela Igreja, no corpo sacrificado e no sangue derramado de Cristo. Ali está a presença do Emanuel, Deus conosco. Foi a maneira encontrada pela Igreja Católica de o seu Deus não ser um Deus distante, mas sim um Deus próximo, através do seu Filho, que pela encarnação se fez homem e pela morte ficou entre nós até ao fim do mundo. A festa do Corpus Christi, assim designada durante muitos séculos, foi uma das mais magnificentes e esplendorosas, se não a mais magnificente e esplendorosa, das manifestações religiosas que a Baixa Idade Média conheceu. Instituiu-a o Papa Urbano IV em 1264, pela bula Transiturus, que fixou, para a sua celebração, a primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Tudo, porém, tinha começado alguns séculos antes. A partir do ano 1000, vencida a heresia de Berengário, que negava a transubstanciação, isto é, a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Deus, começou a desenvolver-se o culto da ligação íntima entre Cristo e os homens por meio das sagradas espécies. Por isso, começou a hóstia a ser mostrada na missa, vindo a ser, pouco depois, acompanhada pela elevação do cálice. É preciso compreender que o fiel necessitava de sentir a divindade, aproximar-se dela. Normalmente, as celebrações litúrgicas não lhe davam grandes possibilidades de satisfazer esta necessidade efetiva e afetiva. Desenvolvidas em latim, língua que o crente vulgar desconhecia, surgiam envoltas em simbolismos que lhe não eram acessíveis. Assim acontecia, inclusivamente com a missa, então como agora a peça fundamental de todo o culto cristão a que os fiéis assistiam. Apenas num dos seus momentos eles participavam, eles aderiam conscientemente ao que se passava no altar. O momento da elevação a que ninguém queria faltar. Aí, contemplando as espécies consagradas, a aproximação com Deus parecia mais fácil. Por isso, o desejo de olhar a hóstia. Foi correspondendo a esta apetência, por assim dizer, física de Deus, que a festa do Corpus Christi ganhou a sua maior importância. Na primeira metade do século XIII, uma monja, mais tarde canonizada como Santa Juliana, deu-lhe realidade. Juliana, uma órfã, educada num convento, com 6 anos teve uma visão. Viu a lua, resplandecente de luz, mas tendo no centro uma zona escura que ninguém lhe soube explicar. Aos 14 anos fez-se religiosa
e desde logo mostrou-se uma das mais devotas à Sagrada Eucaristia. Certo dia, uma voz celestial explicou-lhe que a sua visão tinha o seguinte significado: a brancura da lua significava a Igreja militante, ao passo que a mancha representava a carência nela de uma festa especial ao Santíssimo Sacramento. Essa festa deveria cair não na Quinta-feira Santa, data da última ceia, em que Jesus, pela primeira vez, consagrou o pão e o vinho no corpo de Deus e pediu que se continuasse a fazer o mesmo em sua memória, mas em outra quinta-feira. Porque o ambiente da paixão não dava lugar à solenidade triunfal requerida. A época era de dor e de luto, e a festa da presença do Emanuel ficava assim diminuída. Juliana falou a um cônego e este a teólogos e autoridades eclesiásticas. São Tomás de Aquino, então jovem clérigo, foi encarregado de compor o ofício litúrgico da nova festividade, o que realizou em 1232. No ano seguinte, parece ter sido celebrada em Laon a primeira festa do Corpo de Deus. Começou de imediato uma perseguição a Juliana, movida pela própria abadesa do convento. Mas o ser perseguida aumentou-lhe a reputação. A nova festividade começou a celebrar-se aqui e além, em Liège, pelo menos em 1247, e depois noutros locais. A devoção fervorosa dos fiéis aceitou de imediato a nova festa e impô-la ao governo da Igreja. Os ventos foram-lhe favoráveis. Um arcediago da sede de Liège, habituado à nova festividade, chegou a Papa, Urbano IV. Foi assim fácil obter do pontífice eleito a ordem de extensão territorial desejada. Fora do seu lugar próprio no calendário litúrgico, podia transformar-se numa cerimónia globalizante em que todas as principais etapas da redenção estivessem presentes, desde a queda da humanidade, representada por Adão e Eva, até ao juízo final. Era um longo caminho, tanto o individual de cada homem, como o coletivo de todo o género humano, reduzido a um único momento. A adesão da cristandade medieval a uma celebração deste tipo tinha de ser enorme. Quase todas as igrejas a coroaram com majestosa procissão, cortejo triunfal dos símbolos eucarísticos. Em cada vila, em cada cidade, todos, tanto indivíduos como organizações particulares e entidades públicas, foram chamados a colaborar ativamente. As bases fundamentais sobre que assentava toda a estrutura organizativa eram, porém, a igreja local, o conselho e as associações de mesteres. Os monarcas cristãos tornaram-na obrigatória. E obrigatório era contribuir com dinheiros públicos para a sua realização. Desde muito cedo que a ela se ligou todo o género de folias, jogos, justas, cavalhadas e até touradas. Era uma festa da rua, era a passagem de Emanuel, Deus conosco, pelas ruas. Não admira que estas ficassem decoradas, enfeitadas para o receber. Todos os moradores tiveram de ornamentar as suas janelas e todos os lojistas os seus estabelecimentos. No século XVIII, a festa era já mais pagã do que cristã. Dom João V modificou o cortejo, tentando dar-lhe mais religiosidade, e aos poucos, a grande procissão, onde entrava tudo e toda a gente, foi perdendo a imponência. Acabou a grande procissão, onde entravam São Jorge e todas as corporações mesteirais com as suas bandeiras, acompanhadas por anjos e diabos bailando,
marceneiros, taberneiros e boticários conduzindo um gigante monstruoso, os sapateiros escultando um dragão, os alfaiates com uma serpente, os carpinteiros e calafates com a nau, os pedreiros com uma catapulta, os armeiros com um sagitário, e pescadores, moedeiros, corretores, mercadores, tabeliães, etc., etc., com dezenas de outros símbolos. De todo esse cerimonial, resta hoje apenas uma procissão anual, mas esta já despojada da antiga encenação que a caracterizava, da qual esta imagem de São Jorge é um exemplo que podemos apreciar na igreja de Santa Cruz do Castelo. O Estado Novo restaurou a festa. Porém, esta ficou confinada ao objetivo inicial, à adoração da hóstia consagrada como símbolo do corpo de Deus junto do homem. A festa do corpo de Deus assenta num mistério de fé. O Senhor crucificado e ressuscitado está presente na Eucaristia, não só durante a celebração da missa, mas enquanto subsistirem as espécies sacramentais. O pão e o vinho da mesa fraternal é transformado pela palavra de Cristo, repetida pela Igreja, no corpo sacrificado e no sangue derramado de Cristo. Ali está a presença do Emanuel, Deus conosco. Foi a maneira encontrada pela Igreja Católica de o seu Deus não ser um Deus distante, mas sim um Deus próximo, através do seu Filho, que pela encarnação se fez homem e pela morte ficou entre nós até ao fim do mundo. A festa do Corpus Christi, assim designada durante muitos séculos, foi uma das mais magnificentes e esplendorosas, se não a mais magnificente e esplendorosa, das manifestações religiosas que a Baixa Idade Média conheceu. Instituiu-a o Papa Urbano IV em 1264, pela bula Transiturus, que fixou, para a sua celebração, a primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Tudo, porém, tinha começado alguns séculos antes. A partir do ano 1000, vencida a heresia de Berengário, que negava a transubstanciação, isto é, a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Deus, começou a desenvolver-se o culto da ligação íntima entre Cristo e os homens por meio das sagradas espécies. Por isso, começou a hóstia a ser mostrada na missa, vindo a ser, pouco depois, acompanhada pela elevação do cálice. É preciso compreender que o fiel necessitava de sentir a divindade, aproximar-se dela. Normalmente, as celebrações litúrgicas não lhe davam grandes possibilidades de satisfazer esta necessidade efetiva e afetiva.
desenvolvidas em latim, língua que o crente vulgar desconhecia, surgiam envoltas em simbolismos que lhe não eram acessíveis. Assim acontecia inclusivamente com a missa, então como agora a peça fundamental de todo o culto cristão a que os fiéis assistiam. Desde a queda da humanidade, representada por Adão e Eva, até ao juízo final. Era um longo caminho, tanto o individual de cada homem, como o coletivo de todo o género humano, reduzido a um único momento. A adesão da cristandade medieval a uma celebração deste tipo tinha de ser enorme. Quase todas as igrejas a coroaram com majestosa procissão, cortejo triunfal dos símbolos eucarísticos. Em cada vila, em cada cidade, todos, tanto indivíduos como organizações particulares e entidades públicas, foram chamados a colaborar ativamente. As bases fundamentais sobre que assentava toda a estrutura organizativa eram, porém, a igreja local, o concelho e as associações de mesteres. Os monarcas cristãos tornaram-na obrigatória. E obrigatório era contribuir com dinheiros públicos para a sua realização. Desde muito cedo que a ela se ligou todo o género de folias, jogos, justas, cavalhadas e até touradas. Era uma festa da rua, era a passagem de Emanuel, Deus conosco, pelas ruas. Não admira que estas ficassem decoradas, enfeitadas para o receber. Todos os moradores tiveram de ornamentar as suas janelas e todos os lojistas os seus estabelecimentos. No século XVIII, a festa era já mais pagã do que cristã. Dom João V modificou o cortejo, tentando dar-lhe mais religiosidade, e aos poucos, a grande procissão, onde entrava tudo e toda a gente, foi perdendo a imponência. Acabou a grande procissão, onde entravam São Jorge e todas as corporações mesteirais com as suas bandeiras, acompanhadas por anjos e diabos bailando, marceneiros, taberneiros e boticários conduzindo um gigante monstruoso, os sapateiros escoltando um dragão, os alfaiates com uma serpente, os carpinteiros e calafates com a nau, os pedreiros com uma catapulta, os armeiros com um sagitário, e pescadores, moedeiros, corretores, mercadores, tabeliães, etc., etc., efetiva e afetiva. Desenvolvidas em latim, língua que o crente vulgar desconhecia, surgiam envoltas em simbolismos que lhe não eram acessíveis. Assim acontecia inclusivamente com a missa, então como agora a peça fundamental de todo o culto cristão a que os fiéis assistiam. Apenas num dos seus momentos eles participavam, eles aderiam conscientemente ao que se passava no altar. O momento da elevação a que ninguém queria faltar. Aí, contemplando as espécies consagradas, a aproximação com Deus parecia mais fácil. Por isso, o desejo de olhar a hóstia. Foi correspondendo a esta apetência, por assim dizer, física de Deus, que a festa do Corpus Christi ganhou a sua maior importância. Na primeira metade do século XIII, uma monja, mais tarde canonizada como Santa Juliana,
deu-lhe realidade. Juliana, uma órfã, educada num convento, com 6 anos teve uma visão. Viu a lua, resplandecente de luz, mas tendo no centro uma zona escura que ninguém lhe soube explicar. Aos 14 anos fez-se religiosa e desde logo mostrou-se uma das mais devotas à Sagrada Eucaristia. Certo dia, uma voz celestial explicou-lhe que a sua visão tinha o seguinte significado: a brancura da lua significava a Igreja militante, ao passo que a mancha representava a carência nela de uma festa especial ao Santíssimo Sacramento. Essa festa deveria cair não na Quinta-feira Santa, data da última ceia, em que Jesus, pela primeira vez, consagrou o pão e o vinho no corpo de Deus e pediu que se continuasse a fazer o mesmo em sua memória, mas em outra quinta-feira. Porque o ambiente da paixão não dava lugar à solenidade triunfal requerida. A época era de dor e de luto, e a festa da presença do Emanuel